As pessoas estão adoecendo exatamente por isso. Só assim nós vamos ter menos ansiedade, vamos ter menos medo. Respondam, qual o sentido da minha vida? Qual era o sentido da vida para um homem primitivo? Sobreviver. Qual é o sentido da vida do homem moderno? Ele tem toda a inteligência a seu favor. O grande problema é que a gente não sabe qual o sentido da vida, nem o propósito da vida. O sentido da vida, seja quem for, para qualquer um de nós, é usar nossos talentos, nosso dom, e fazer isso para sermos pessoas melhores para nós e para os outros também. E o propósito é compartilhar isso com o máximo de pessoas. Então, o propósito da nossa vida é dar sentido a ela. E nós não temos feito isso. Nós estamos vivendo exatamente como viviam nossos ancestrais, tendo medo de tudo, querendo controlar tudo. Nós ganhamos inteligências, mas queremos controlar o mundo. Não vamos controlar o mundo. Se a gente não quiser engordar as estatísticas das pessoas que no futuro vão adoecer de ansiedade, depressão, suicídio e vícios, compulsões em geral, a gente vai ter que rever a nossa evolução. E vai ter que entender que a nossa inteligência tem que ser melhor usada. E usada para que a gente possa, de fato, evoluir. De alguma maneira, a gente começou a entender que o ser feliz, ou estar feliz, ou o sentido da vida, era algo em manada, que foi vendido para a gente. Né? A gente tem muito medo hoje, subjetivo, de não ser bem-sucedido, de não tirar a nota que acham que a gente merece, de não ter condições de comprar as coisas que dão status. Mas a gente esqueceu que esse não é o sentido da vida. Até porque, gente, qual é o sentido da vida, racionalmente falando? A gente nasce carequinha, sem dente e sem saber nada. Aí a gente leva anos aprendendo, crescendo o cabelo, trocando os dentinhos. E aí um belo dia a gente começa a envelhecer e perder isso tudo, inclusive os cabelos vermelhos, né? A gente vai deixando os cabelos brancos, a gente vai perdendo dente, a gente vai perdendo também o nosso conhecimento acumulado. Qual o sentido lógico disso? Nenhum. Nenhum sentido. E isso significa que, de forma totalmente burra, a gente continua acionando os mecanismos de medo e ansiedade como éramos quando éramos homens primitivos. O que nós temos que fazer se a gente não quiser adoecer de ansiedade? Existem outros circuitos, muitos outros circuitos dentro do cérebro. E os circuitos que vão fazer a gente cumprir o nosso sentido da vida, dar sentido à vida, de sermos melhor para nós e para os outros, ele começa quando a gente começa a usar outros circuitos do cérebro que estão muito pouco utilizados, que são os circuitos da empatia, o circuito da gentileza e o circuito da compaixão. As pessoas falam muito disso, mas não praticam. Eu vejo muita gente ter empatia, mas empatia por empatia, gente, é nada. Empatia significa que eu me sensibilizo com o sofrimento do outro, ok? Mas o que eu faço para mudar o sofrimento do outro? Se eu não tiver compaixão, eu não faço nada. A compaixão é que me faz agir para diminuir o sofrimento do outro. A gentileza é um circuito que a gente pratica e que a gente vai abrindo novos circuitos no cérebro. Quem de nós se programa aqui para fazer coisas desse tipo? Aí depois fala assim, eu ando tão estressado. Não tem jeito, um circuito antigo, como era o circuito do medo, da ansiedade, ele só vai ser desativado ou mais ou menos equilibrado se a gente acionar outros circuitos. E os circuitos que nós temos que acionar são os circuitos da solidariedade, o circuito da gentileza, da generosidade. Só assim nós vamos ter menos ansiedade, vamos ter menos medo e vamos viver num mundo um pouquinho melhor. Não é uma utopia o que eu estou falando, é simplesmente um conhecimento em cima daquilo que o cérebro mostra para a gente. Nós ganhamos um cérebro novo,
mas utilizamos ele como se ele ainda fosse velho. A culpa é nossa. Por quê? Porque a gente não usa o conhecimento para mudar as coisas. A gente hoje, a grande maioria das pessoas, vive em movimentos de manada. Não precisa muito. A gente vai a um shopping, se tiver uma loja cheia, todo mundo quer entrar na loja cheia. Ninguém quer na vazia. Então a gente anda reproduzindo comportamentos. E se a gente para a pessoa e fala, qual o sentido da sua vida? Ter filhos, família, constituir uma família, ter um trabalho, não é o sentido da vida. É o meio para se chegar ao sentido da vida. Porque o sentido da vida, gente, é a gente que faz. Dar sentido à vida talvez tenha sido o que um cérebro tão maravilhoso nos fez ver. Eu não tenho sentido lógico. Se não tem, eu tenho que dar sentido a isso. E dar sentido a isso é lembrar que nós estamos aqui não para sermos satisfeitos o tempo todo, para poder estar alegre o tempo todo. Nós estamos aqui para evoluir. E a evolução passa por sair da zona de conforto, ir em direção ao outro. Queremos ou não, nenhum de nós está desconectado do outro. Se a gente não entender isso e não aceitar que a vida é breve, é passageira, mas que nós estamos aqui para evoluir, a gente vai o tempo todo estar em estresse, porque a gente quer mudar o que não pode ser mudado. A gente quer ser eterno, mas a gente não é. Justamente não podemos ser eternos, porque senão não cumpriríamos nossas tarefas. E outra coisa, se a gente não conseguir entender o sentido da vida e o propósito da vida, que é distribuir isso, abrir essa generosidade através dos nossos talentos para todos que estiverem ao nosso redor e o máximo de pessoas que a gente tiver, nós também não conseguimos a tal da evolução espiritual. O que é evolução espiritual? Eu não estou falando absolutamente de religião. Eu estou falando de espiritualidade. E espiritualidade tem a ver com sermos melhores e entendermos que nós passaremos, mas a humanidade continua. E a gente tem que ter o compromisso de passar o bastão para as pessoas que virão. Se eu me ponho no mecanismo absolutamente egoísta, né? Uso todo o meu circuito de sobrevivência para competir, para querer o mal do outro, para não ter a gentileza, eu seguro o conhecimento, eu estou adoecendo, sem perceber. E isso não é o meu só, o meu ponto de vista. As pessoas estão adoecendo exatamente por isso. Vamos ter muitos mais quadros de ansiedade? Vamos, porque as pessoas ainda não entenderam que estamos de passagem. E a evolução espiritual, no fundo, seria a nossa conexão com tudo que há de melhor no universo. Uns chamam de Deus, outros chamam de Alá, outros chamam dos orixás, não tem a menor importância. A importância é que a gente possa se conectar com essas energias para que a gente se reabasteça e possa dividir isso entre todos nós. Existirá adoecimento? Sim, mas muito menos, porque a gente vai praticar o desapego. O desapego de não sermos eternos, de não termos a pretensão de mudar as pessoas. As pessoas mudam quando elas querem. E eu não conheci nunca algo mais revolucionário do que o conhecimento. A gente não deve aceitar aquilo que dizem para a gente. A gente deve estudar para que a gente possa, de fato, dizer: eu estou agindo assim porque isso me faz bem. Por exemplo, se você praticar uma gentileza, você vai se sentir bem. Aí você vai falar assim: não me senti tão bem no início. Faça a segunda, faça a terceira. Porque o mecanismo da competitividade, do medo, ele está acionado há muito tempo. Os mecanismos da gentileza, da empatia, da compaixão, ele precisa ser ativado. Até porque a gente entende que não dava para ser tão empático ou gentil num planeta que a gente não tinha nada, a gente não tinha como comer, a gente não tinha como se abrigar, a gente não tinha como fazer essas coisas. Mas hoje nós temos. E o que a gente está fazendo? A gente se comporta como crianças que querem seus brinquedos sozinhos para a gente. Enquanto qualquer um no mundo
estiver mal, nós também estaremos. É difícil raciocinar assim, mas a física quântica prova que não estamos desconectados de nada. Ao ferir uma pessoa, você se fere também. Ao fazer mal para uma pessoa, pode ter certeza que você estará fazendo mal para você também. Se a gente não entender que essa base do adoecimento está na nossa mão, está no nosso conhecimento, a gente vai evoluir para adoecer. Eu nunca vi uma pessoa que esteja ciente do sentido da vida real, do propósito da vida real, e que acredite na transcendência da vida, energeticamente falando, que pare para adoecer. É difícil. Mas a grande dificuldade é que a gente tenha essa noção. Então, assim, eu peço a vocês que, se não levarem nada daqui hoje, que levem, tipo assim, que se respondam, qual o sentido da minha vida? Se você responder só coisas práticas, tem alguma coisa errada. O seu filho, a sua família, isso tudo é o meio, mas não é o fim do sentido da vida. O sentido da vida é muito maior. E aí, se a gente pensar bem, tem um toque divino na evolução espiritual? Acho que sim. Eu chamo Deus do designer do universo, por quem eu tenho profunda admiração. Principalmente porque Ele criou e fez a coisa mais extraordinária do mundo, que é o nosso cérebro. E aí eu deixo com vocês uma imagem que eu acho que vale mais do que 1000 palavras, que é a imagem de Miguel Ângelo, do quadro lindo que está na Capela Sistina, que é a criação do primeiro homem, né? E reparem um detalhe. Vocês repararam que Deus está dentro de um cérebro? É um cérebro isso aí, gente. De alguma maneira, Deus criou, fez a sua melhor criação, o cérebro humano. E isso tem algum motivo. Talvez porque Ele, através dele, se comunique com a gente. Mas a gente tem que abrir os portais desse cérebro de forma a sermos mais humanos na acepção mais concreta e transcendente da palavra.